Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse livro, a Palavra de Deus, faz toda a diferença na existência humana. Eu creio que a Bíblia, ela representa a fonte do conhecimento mais confiável que possa existir no mundo hoje. Quando nos referimos às origens, origem do universo, origem do sistema solar, origem da Terra, origem da vida, do ser humano, são temas que a Bíblia nos dá importantes e fidedignos esclarecimentos. Mas algumas pessoas que gostam de estudar a natureza de maneira sistemática, os cientistas, eles também fazem a pergunta: de onde eu vim? Qual a origem do universo? Por que existe o universo? Então, é inevitável que ocorra confrontos entre a Bíblia e a ciência. Os confrontos podem ser negativos ou podem ser positivos, dependendo da minha forma de interpretar os fatos da natureza ou a própria palavra de Deus. Resumindo, no que diz respeito às origens, Deus nos deixou dois grandes livros: o livro dos livros, a palavra de Deus, e o livro da natureza. Quando ambos são compreendidos corretamente, um lança a luz sobre o outro e juntos nos conduzem para uma melhor compreensão de nosso Deus. Eu creio que alguns aqui talvez não apreciem muito a abordagem científica, mas eu creio que mesmo meus pais, que tiveram uma origem humilde, não tiveram condições de... Meu pai teve apenas 2 meses de escola. Minha mãe terminou o antigo ginásio. Mas eu creio que eles ficaram bastante orgulhosos quando viram os filhos adentrarem realmente numa universidade para crescer intelectualmente, mentalmente e também profissionalmente. Mas o problema existe quando alguns jovens escolhem algumas áreas do conhecimento e devem ter liberdade de escolher. Eu não vou escolher apenas um curso que meu pai quer, minha mãe quer, é uma escolha pessoal, a escolha da profissão. Alguns têm dificuldade de saber exatamente o curso que seria apropriado para a sua vocação. Existe essa dificuldade, alguns começam um curso, passam para outro, às vezes mudam 2, 3, 4 vezes de curso. Mas algumas áreas do conhecimento humano, elas acabam envolvendo a controvérsia entre o evolucionismo e o criacionismo, isso é inevitável. E a grande maioria dos jovens cristãos não estão preparados para se defrontar com as falácias e os enganos que ocorrem dentro de uma universidade. Durante 20 anos, eu estive fora, não fora da igreja. Graças a Deus, permaneci fiel, mesmo em situações difíceis. Deus me parou, mas durante 20 anos eu fiz minha carreira universitária, desde a graduação até o doutorado, em 2 universidades públicas, a Unesp e a USP. E confesso para vocês que sofri muito. E eu tenho traumas até hoje. Porque o ambiente era um ambiente muito hostil aos meus princípios, aos meus valores. E eu creio que esses temas são importantes, mesmo que você talvez não aprecie tanto, procure colocar ele realmente na frente daquelas pessoas que você ama, que sabe que deverão continuar seus estudos, iniciar uma universidade, especialmente aqueles que cursam biologia, geologia, geografia, filosofia e áreas onde as origens são consideradas. É possível apagar essas primeiras luzes aqui para ter realmente uma imagem melhor? Aqui da frente, pelo menos essas 2 fileiras, a mais próxima e essa aqui. Essa aqui acho que pode deixar. Eu não vou precisar dela. Muito bem. Estou encerrando. Amanhã pela manhã estarei em outro ambiente, mas é bom estar com os irmãos aqui na igreja. Mais uma vez, pastor Laércio, obrigado pelo convite. Uma satisfação poder transmitir esse tema, estar aqui novamente entre os irmãos da igreja Asa Norte. Ele, Newton, alguns dizem,
eu tenho que admitir que na história da ciência moderna, aqueles que desenvolveram, que iniciaram esse método tão importante, que traz tantos resultados, inclusive permite eu falar com esse microfone, passar esses slides aí, sem maiores dificuldades. Isso é o avanço da tecnologia. É um subproduto do método científico. Então, nos lembramos desses personagens. Puxa, ficou bom assim, agora dá para ver bem. São personagens que fizeram a diferença. Os pais da ciência moderna, citaram alguns nomes. Eu tenho lá atrás Galileu Galilei, eu tenho Boyle, Faraday, Maxwell, Blaise Pascal, eu tenho Pasteur, Newton, em todas as áreas de conhecimento. Tenho Adam Sidgwick, que foi professor de geologia de Darwin, e é um dos construtores da geologia moderna, da própria coluna geológica. Ele deu nomes a alguns níveis da coluna geológica. Na Universidade de Cambridge, ele recebeu como aluno Darwin. Iniciou Darwin no campo da geologia e ficou extremamente decepcionado quando se deparou com o livro A Origem das Espécies. Como você foi capaz de escrever isso, Darwin? Ele ficou decepcionado e previu já os prejuízos que adviriam a partir da utilização desse compêndio pelas universidades. Então, é triste ver que, a partir do século XIX, surgem movimentos, seria uma contra-reforma no campo da investigação científica. Nasce o evolucionismo moderno e nós vemos hoje nas universidades tudo aquilo que eu passei para os irmãos e amigos desde a sexta-feira. Eu nunca ouvi nada disso na universidade. Isso não é abordado em nenhuma universidade pública aqui no Brasil. E eu creio que lá fora, da mesma forma. Mas parece que os ateus se esquecem quem foi Newton, quem foram os pais da ciência moderna. Eles transitavam livremente pelo campo das ciências, da teologia bíblica e pela filosofia. Hoje, inclusive, em algumas áreas do conhecimento, a filosofia está fora. Que pena. Isso faz com que alguns ateus ufanistas se esquecem que muitos argumentos que eles estão utilizando não são científicos, são filosóficos. Eles não têm consciência disso. Se houver oportunidade, amanhã, na UNB, eu tratarei desse tema. Muito bem, Newton. Vamos ver apenas algumas frases. Newton foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Se você não gosta de matemática, não se esqueça que existe uma matemática chamada cálculo diferencial integral. Eu gostava muito de matemática. Eu fiz geologia, mas comecei fazendo física. E a geologia tem muito cálculo e física. E Newton tentou compreender o que ocorre fora, esse equilíbrio do sistema solar. Ele percebeu que para transformar as suas ideias em uma teoria física, ele precisava de uma componente matemática mais rebuscada, e não existia. Esse cálculo diferencial integral é que possibilitou que o homem fizesse proezas no século 20 e 21 e fosse à Lua. Se não fosse esse cálculo, ele não chegaria à Lua. Pois bem, quando Newton percebeu que a matemática que ele tinha era rudimentar, ele inventou, melhor, ele descobriu. A matemática sempre existiu, Deus é matemático. Ele descobriu o cálculo diferencial integral. Um salto como esse, realmente é algo, hoje não acontece. Os maiores saltos no campo da investigação científica, no seu crescimento, estão lá atrás. Não estão nos nossos dias. Nós aproveitamos esses saltos do passado e temos o acúmulo do conhecimento que nos favorece hoje em dia. Vamos ver algumas frases. Newton escreveu muito sobre teologia, não só sobre ciência. Mas eu gostaria de colocar apenas duas frases. Newton, notável exemplo da eficácia da cosmovisão criacionista. Ele foi um criacionista, muito embora esse termo não tenha sido utilizado por ele. Isso está no seu livro Principia, uma obra-prima. Você pega o livro, eu li o livro, Principia, é o clássico de Newton. Foi um dos maiores, eu diria, contribuições da história da ciência moderna. Nesse livro, ele está naqueles pensamentos complicados, matemáticos, e de repente ele para, ele olha para cima, olha para Deus. Eu extraí do livro científico de Newton as seguintes frases.
A perfeição e a complexidade da natureza somente poderiam proceder do conselho e domínio de um ser inteligente, poderoso e soberano, aquele ser absolutamente perfeito, o Criador, o Deus de Israel, eterno, onisciente, onipotente, onipresente, aquele que criou o homem à sua própria imagem. A visão que Newton tinha de Deus é a sua visão e a minha. Só que isso não é citado. Quando alguém cita Newton, omite esse forte lado dele teológico. Ele foi um teólogo, um dos maiores teólogos que esse mundo já conheceu. E um dia ele resolveu conhecer um pouco melhor a Bíblia. Ele sabia que a Bíblia tinha verdades. E ele percebeu que o Deus Criador veio a esse mundo, encarnou, esteve aqui, voltou e um dia iria retornar. Quando ele vai retornar? Isso deixou ele extremamente curioso e estimulado a estudar melhor. Bem, eu quero saber, a Bíblia vai me dizer isso. Então, eu quero estudar a Bíblia de maneira correta. Mas tem a versão a inglesa, não sei da época se eu tinha já a versão de Wycliffe, talvez já tinha a tradução de Wycliffe, mas samaritano, Septuaginta, maçorética, qual o melhor? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia nos originais. Aprendeu o grego e o hebraico sozinho, em pouco tempo, e leu a Bíblia nos originais, hebraico e grego. Ele ficou encantado com a Bíblia. E 2 livros chamaram a atenção. Aqui deve estar o segredo. A resposta que eu procuro. Existe um livro no Antigo Testamento, por um herói, escrito por um herói de Newton. Seu nome? Daniel. No Antigo Testamento, melhor dizendo. E no Novo, João. Os 2 livros eram semelhantes. Apocalipse e Daniel. Ele ficou encantado. E vocês sabiam, dentre os inúmeros textos teológicos de Newton, ele escreveu um livro intitulado, qual o título do livro dele? Teológico. Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São João. Newton foi um teólogo. Dr. Rui Vieira, que frequenta essa cidade aqui, mora aqui, passei o dia inteiro com ele hoje. Ele era um ateu, marxista, darwinista. A Bíblia, as profecias da Bíblia o encantaram. E quando ele viu Newton sendo um teólogo, ele realmente se entregou a Deus. E ele ficou tão entusiasmado que ele escreveu um livro. Sir Isaac Newton, um adventista? Quem já leu esse livro? Está aqui pertinho de vocês. Ele faz uma comparação, um confronto entre a visão adventista do Apocalipse de Daniel com a visão de Newton. São muito parecidas. Daniel 8,14, começa lá atrás. Essa profecia vai se cumprir depois de mim, lá na frente. Ele se antecipou à abertura do livro de Daniel. Deus disse para Daniel. Daniel percebeu que os 70 anos estavam se cumprindo, as pessoas estavam voltando, ele estava vivo, ficou feliz, vai se implantar agora o reino de Deus na terra, as profecias messiânicas. Ele tinha certeza, quando ele viu alguns números maiores, ele ficou desesperado. Daniel 8,14, peraí, a coisa vai demorar muito ainda, mas eu quero entender melhor. Daniel, fique calmo, descanse em paz. Sela esse livro até o tempo do fim. Quando começa o tempo do fim? 1798. Esse livro foi apresentado em 1733. Ele se antecipou ao início do entendimento do livro de Daniel Apocalipse. E a semelhança entre a visão, a interpretação de Daniel Apocalipse de Newton é muito parecida com o nosso adventista. Mais parecido do que entre a nossa e algumas igrejas ou teologias protestantes. É impressionante. E extraindo do livro, que ele escreveu esse livro, sobre as profecias de Daniel Apocalipse, as Escrituras, a Bíblia, contém um conceito entre Deus e o seu povo, com as instruções para a sua observância, exemplos do julgamento de Deus sobre aqueles que quebraram tal concerto, e predições das coisas que estariam ainda por acontecer. Ele amava a Bíblia, dedicava tempo para a Bíblia. Alguns dizem, ele foi um bom cientista, apesar de ser cristão. Que frase mal construída. Ele foi um excelente cientista por ser
um teólogo, um cristão, um amante do estudo sistemático da Bíblia. Então, alguns pensam que a Bíblia é um livro apenas para pessoas humildes, pessoas simples. O reino de Deus é delas mesmo, elas já têm vantagens. Não é? Como se pessoas mais intelectualizadas não precisassem desse livro, um livro mítico. Não, Newton não pensava assim. Umas mentes mais brilhantes que esse mundo já conheceu. Dr. Rivera também não pensa assim. Uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci em minha existência. Realmente, algumas pessoas aprendem a ler pela Bíblia. Você conhece alguém que se alfabetizou pela Bíblia? Pois bem, e eu estava falando sobre isso na igreja de Jundiaí, lá em São Paulo, na igreja central, e uma senhora depois do culto veio me procurar. Eu conheço uma senhora, ela não veio hoje aqui, ela aprendeu a ler pela Bíblia e ela não consegue ler outra coisa a não ser a Bíblia. Como? Ela é a Bíblia inteira. Pega um jornal, ela não consegue ler um jornal. Nada, só a Bíblia. Dá para entender isso? Eu entendo. Nós lemos tanta coisa, jornais e livros, né? Esquecemos de ler a Bíblia. E Deus deu esse dom para essa senhora, ela é apenas a Bíblia. Basta. Mas eu creio que nós que vivemos nesse mundo temos que fazer uma faculdade, temos que crescer intelectualmente, profissionalmente. Eu creio que é importante termos uma visão mais ampla do criacionismo. Muito bem, a Bíblia, a palavra de Deus, mas o conhecimento científico também deve ser buscado por aqueles que têm oportunidade de adentrar em uma universidade. Muito bem, temas ligados às origens do universo, da terra, da vida, das espécies, conhecimento científico, conhecimento bíblico. A Bíblia se interessa por nos explicar, ela foi produzida também com essa intenção, as origens, de onde eu vim. Mas alguns cientistas, mesmo se esquecendo que as origens não podem ser reproduzidas cientificamente, eles são seres humanos, não são empiricistas ou empiristas puros. Não é? Eles se interessam. Então aí surge um problema. Conhecimento científico, conhecimento bíblico. Esse tipo de confronto, ele pode ser positivo, sempre, pode ser negativo, acontece. Então, ontem, durante o dia, mesmo a partir da sexta-feira à noite, eu expliquei um pouquinho, de maneira simplificada, uma forma inteligente, interessante, de investigar a Bíblia. E também a maneira tradicional da investigação científica. Se essas formas de investigação, tanto da Bíblia como da ciência, forem respeitadas, aí sim eu vou conseguir distinguir entre um conhecimento e outro, se realmente o que está acontecendo. De repente eu percebo que o verde e o vermelho estão destoados, existe incompatibilidade. Por quê? Alguém está fazendo uma afirmação pseudocientífica sobre um determinado tema. E a Bíblia está correta. Nesse tipo de confronto, é um confronto negativo. Alguém está interpretando a natureza de maneira equivocada. E está dialogando com alguém que tem uma correta interpretação da Bíblia. Surge esse antagonismo. É lamentável. Esse cientista está equivocado no próprio terreno dele. Então, é um confronto não desejável, porque ele se arroga de ter o conhecimento único e legítimo, que é o conhecimento científico. E aponta o dedo para baixo e diz, você é apenas um teólogo, ou conhece a Bíblia, você não sabe o que está dizendo. Mas Newton não teria dificuldade nesse confronto. Ele associaria o verdadeiro conhecimento científico com o verdadeiro conhecimento bíblico. É o tipo de confronto negativo, e ocorre. Eu podia citar exemplos, não tenho realmente tempo de fazer isso hoje à noite. Mas existe uma outra forma de associação também negativa. Aqui o conhecimento científico está correto. Aqui o conhecimento bíblico está equivocado. Alguém, lá no tempo de Galileu, mais baseado, eram líderes religiosos, na filosofia aristoteliana do que propriamente no contexto bíblico, disse, a Bíblia afirma que a Terra é o centro do universo. Então, Galileu disse não. Então, ele estava contrário à posição oficial da igreja da época, que era uma posição que defendia um pseudo-conhecimento bíblico. A Bíblia realmente não diz que a Terra está no centro do universo. Então, um confronto negativo, ele quase perdeu a vida, não é? Por acreditar. E ele sabia que a Bíblia não dizia isso. Ele tinha correta compreensão, mas teve realmente um confronto bastante complexo, por defender uma posição correta da Bíblia, e alguém se contrapor a ele com uma interpretação equivocada, tanto da ciência como da Bíblia. Muito bem, aqui, duas associações
duas fontes de conhecimento interpretadas de maneira equivocada. O pseudo-conhecimento científico com o pseudo-conhecimento bíblico gera também, um confronto negativo. É triste ver essa situação. Uma pessoa tentando defender um argumento científico de maneira equivocada e um cientista também equivocado no seu campo de ação. É uma tragédia. É um diálogo constrangedor quem está assistindo. Não é? Mas existe uma outra possibilidade de confronto negativo. E ocorre quando você tem harmonia entre o pseudo-conhecimento bíblico e o pseudo-conhecimento científico. Isso existe. Alguns dizem, a evolução ocorreu, macroevolução ocorreu. A origem do ser humano é através de processos evolutivos. No momento, quem sabe, Deus atua e um ser quase humano, Deus insufla nele, quem sabe, a alma e ele passa a ter inteligência e se comunicar com Deus. E essa mesma alma, com o tempo, ela pode evoluir. A evolução do espírito. Não é? Então, é uma associação do darwinismo com o kardecismo. Isso gera uma harmonia, mas não significa que a harmonia é tudo. É harmonia, porque alguns insistem em usar conceitos kardecistas e aplicá-los à Bíblia, como se a Bíblia defendesse essa posição. Quem defende, então, está defendendo uma posição pseudo-bíblica. E no campo da macroevolução, com relação à origem do homem, também um equívoco. Então, essa é uma situação que eu não preciso ter aqui uma pessoa e outra. Uma mesma pessoa pode fazer essa associação e sente uma falsa sensação de equilíbrio, de harmonia. Esse perigo realmente existe. Eu vivenciei, melhor dizendo, me relacionei com pessoas que pensam assim no meu tempo de estudante universitário. Esses são confrontos negativos, não desejáveis, mas existem os positivos. Ou seja, conhecimento bíblico e científico autênticos podem ser valorizados. Eu vou mencionar apenas dois nesta noite como ilustração. Origem da vida, um confronto positivo, desejável, onde há compatibilidade entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Aqui existe um livro, A Caixa Preta de Darwin. Quem já leu esse livro? Ou já ouviu falar nesse livro? Preste atenção. Esse livro foi escrito por Michael Behe, aqui dessa faixinha em cima aqui, não dá para enxergar. Eu não sei qual a religião dele, talvez seja um católico. E ele não é um criacionista, ele é um evolucionista teísta. Ou seja, ele tenta conciliar a ideia de um Deus real com a evolução, como se Deus utilizasse o processo da evolução para criar. As coisas ocorreriam naturalmente, em algum momento ele intervir nesse processo de contínua evolução. É uma ideia estranha, mas o modelo dele é interessante. Se realmente os criacionistas não fazem alguma coisa, as pedras falam. Vamos encontrar muitas gemas preciosas em pessoas que não têm a mesma fé, mas não temos o monopólio do conhecimento. Deus ilumina algumas mentes, e mesmo que eles tenham uma cosmovisão equivocada, algumas verdades podem ser extraídas daquilo que eles descobrem. Okay? Muito bem, o que ele diz nesse livro? Ele diz que a célula era uma caixa preta para Darwin, ou seja, algo desconhecido. Não havia como, na época de Darwin, entender o que está dentro de uma célula. Eu comentei ontem a respeito do DNA, né? A quantidade de informação que existe no DNA. Estão lembrados? É uma coisa fantástica. Né? Muito bem. Então, Michael Behe, um bioquímico da Universidade de Lehigh, nos Estados Unidos, ele estudou profundamente a célula. E ele diz, a célula é uma complexidade irredutível. Ou seja, eu não posso reduzir a célula em nada. Se eu tirar uma parte dela, ela deixa de funcionar. Ou seja, cada uma dessas organelas aqui, que vocês estudaram no ensino médio, né? Ribossoma, risossomo, mitocôndrias, complexo de Golgi, etc, etc. E aqui no centro eu tenho o núcleo com o material genético. E a membrana é tremendamente seletiva. Algumas coisas saem e algumas coisas entram. Existe um controle de qualidade numa célula impressionante. Cada uma das organelas da célula é como se fosse uma usina, não é? Com um controle de qualidade impressionante. E ele diz o seguinte, cada uma das organelas precisa estar presente para a célula funcionar. Ou seja, existe uma interdependência funcional na célula. Ou seja,
Para ela funcionar, todas as partes precisam estar presentes. Se uma faltar, ela não funciona. Resumindo, ou a célula surgiu pronta, ou jamais teria existido. Isso é uma complexidade irredutível, irreduzível. Não posso reduzi-la a nada, senão ela não funciona. Ou seja, a célula surgiu pronta. E quando percebemos realmente isso, não é difícil entendermos um pouquinho melhor, utilizar esse argumento de um evolucionista teísta e aplicar realmente a nossa visão criacionista. Ou seja, o conhecimento científico e o bíblico estão numa associação de compatibilidade, de harmonia. Não é? A Bíblia, o conhecimento bíblico nos diz, Deus é o Criador. E ontem eu procurei mostrar para vocês homologias. Quem lembra das homologias? Tanto os artefatos humanos, aqueles veículos motorizados. E as homologias dos seres vivos, animais com membros semelhantes. Mostrando o quê? Segundo a evolução, essa semelhança aponta para parentesco, ancestralidade comum. Para um criacionista, não. Aponta para um mesmo mente projetista, que faz um projeto e aproveita parte desse projeto e faz outras variantes. Não precisa fazer tudo de novo, partir do zero. Então, comparar a complexidade da natureza com a complexidade dos artefatos humanos, mostrando que aquilo que Deus fez é muito superior àquilo que a inteligência humana é capaz de criar. Então, Deus é o ser supremamente inteligente. Não é? Então, o Deus Criador é o nosso Deus que nós estamos aqui para adorá-lo. Não é? Esse conhecimento bíblico, autêntico, ele está em harmonia com a complexidade irredutível de Michael Behe. Ou seja, sistemas orgânicos cujas partes apresentam interdependência funcional. Ou seja, a célula tem que ter sido criada. E nós temos aqui muitas células, nós temos trilhões de células no nosso organismo. E esse argumento é muito utilizado pela TDI. Alguém sabe o que é TDI? Teoria do Design Inteligente. É o assunto mais veiculado, mais valorizado pela teoria do design inteligente. São argumentos muito interessantes da biologia que acabam trazendo problemas sérios para o evolucionismo. O evolucionismo não tem resistido aos argumentos científicos da teoria do design inteligente, contrariando totalmente as ideias básicas, fundamentais de Darwin. Muito bem, eu vou colocar mais um slide para tirar o fundo e você enxergar um pouquinho melhor uma compatibilidade entre a ciência e a Bíblia no que diz respeito à origem da vida. Não é? Cientistas se aprofundando, ele já está com cabelos brancos e ele é um evolucionista teísta. Eu não sei se ele vai continuar com essas ideias. Ele é mais criacionista do que eu. Eu só tenho 4 filhos, ele tem 8. E espero que um dia, perceber o amor que brota dele para os filhos que ele tem, ele entenda que existe um Deus criador e que o evolucionismo não faz sentido. É estranho imaginar como um cristão, muitas vezes, não enxerga algumas verdades na Bíblia, mas Deus dá liberdade para as pessoas. Ele está no meio onde a evolução prevalece. Então, aqui o livro é um desafio às ideias de Darwin. O título do livro, A Caixa Preta de Darwin. Então, mas ele crê em Deus, mas um Deus um pouco diferente daquele Deus que você e eu cremos. Essa visão até não completa de Deus permitiu ele fazer essa associação aqui. Muito bem, espero que daqui para frente surjam biólogos, e geólogos, cristãos, criacionistas, adventistas, para fazerem descobertas como Michael Behe fez. Nós temos mais privilégios e temos mais responsabilidades. Temos que fazer alguma coisa. Você que gosta de ciência, você tem uma contribuição a dar. Muito bem. Isso para mim é criacionismo. Os dois conhecimentos se harmonizando, o bíblico e o científico. Eu já coloquei até uma definição para vocês ontem, o que eu entendo pela manhã, a definição de criacionismo. Muito bem. Vamos para o segundo exemplo e vamos encerrar. Origem e destino do homem. Eu preciso tomar muito cuidado para dizer para vocês que eu tenho certeza que esse é homem e esse é mulher. De longe dá para perceber. Só que você não pode falar muito sobre isso. Sobre esse assunto, qualquer tipo de abordagem bíblica que você coloca, aquilo que Deus deixou, você é homofóbico.
Ou você apoia, ou você se cala. Como? Isso não é democracia. Que coisa maravilhosa. A família. A família está sendo destruída. O casamento está desaparecendo. Tudo hoje conspira contra o casamento e a família. Mas ainda é a maneira maravilhosa, talvez mais relevante, pela qual Deus nos proporciona uma visão clara do seu amor, da sua bondade. Ter uma esposa, o termo companheiro eu não gosto, parceiro menos ainda, parceira. Não é? Ter uma esposa, não é? A minha esposa ter um marido, esse relacionamento amável, como isso faz bem para o ser humano. E quando aparecem os filhos, como eu vibrava com a minha esposa, quando ela ficava grávida, ela ficava linda para mim. Ela se achava feia, deformada. Eu falei, você está linda. Quem passou por São Carlos lembra como eu ficava eufórico. Fiquei eufórico quando nasceu o primeiro filho, ele estava aqui ontem. Quando nasceu o segundo filho. A terceira filha, não planejei, mas que alegria. De repente, minha esposa fica grávida pela 4ª vez, com 42 anos. Ela ficou desesperada. O que eu vou fazer? Eu tenho 42 anos. Vai nascer uma criança com problemas genéticos. Essa idade é perigosa. Eu tinha 47, eu já era vovô quase, né, na idade. E eu vibrando, pulando de alegria. Eu vibrava, né? Que felicidade. A paternidade me fez muito bem, me faz bem. Me envelheceu, mas me faz muito bem. E eu, feliz, minha esposa preocupada, meus filhos olharam para mim. Por que meu pai está tão feliz? E um dia, vendo a preocupação da mãe, me chamaram no quarto, os 3 filhos. Fecharam a porta e me apontaram o dedo. Por que você fez isso com a mamãe? Mas eu não sou culpado. Foi uma bênção na nossa vida. Essa filha unificou ainda mais a família. Que coisa maravilhosa é a família. Mas ela está em perigo, está em risco. Você que está realmente casado, busque a Deus todos os dias, porque eu desejo que você permaneça assim. Se de alguma forma você está em uma segunda situação, procure permanecer fiel. Você que está ainda não se casou, está se preparando, se resguarde, guarde. Guarde aquilo que é mais precioso em você. Se mantenha puro. Deus, ainda nesse mundo cheio de problemas e dificuldades, Ele tem realmente, Ele quer lhe proporcionar uma alegria. Essa alegria que você está sentindo. Não vale a pena? Muito bem. Origem e destino do homem. O que nos diz a Bíblia e a ciência a respeito? Podemos falar muitas coisas, mas o que eu coloquei chama muita atenção. O cérebro humano, ele é um desconhecido. Conhecemos muito pouco do que está aqui dentro, muito pouco mesmo. Uma criança, quando está no processo de crescimento, ela nasce, ela tem um tumor grande no cérebro, se tira quase metade do cérebro, alguma coisa acontece, existe uma compensação. E com o tempo parece que as coisas são refeitas. Com mais idade, não. Mas na tenridade, isso aqui é uma coisa desconhecida. Como ele se ajusta, se adapta às circunstâncias adversas. E o indivíduo pode até ter uma vida normal, tirando boa parte do cérebro na primeira infância. Então, a capacidade mental é uma coisa incompreensível. Eu coloquei alguns números aí, não se assustem, isso é muito pouco. 400 mil quilômetros de fibras nervosas. E o número total de conexões superior a 100 trilhões. As sinapses. Que coisa fantástica essa mente. Minha vovó morreu com 105 anos, prematuramente. Era para ter vivido muito mais. Era uma italiana, alegre, feliz. Ela não reclamava de nada. As filhas foram indo embora, os filhos. E aquela que cuidava dela morreu de maneira trágica. Ela ficou triste e resolveu se entregar. Mas ela podia ter vivido mais. Que exemplo de vida. Estava pensando, nós dormimos em média, 1/3 da nossa vida nós dormimos, 8 horas por noite. Então, 70 anos de vida da minha avó, ela estava acordada, olhando, vendo e pensando. As informações que ela acumulou durante 70 anos, o espaço aqui, sobrou espaço. O HD podia colocar muito mais. E as imagens vão sendo, você coloca muita imagem no computador, uma hora que ele realmente trava. E nós assimilamos imagens de maneira contínua. Minha avó durante 70 anos. Que capacidade essa mente tem. Que coisa fantástica. Como eu posso? Existe alguma coisa que essa mente é capaz de criar que seja igual ou superior a ela mesma? É até esquisito. Computadores ficam muito atrás.
da mente humana. Então, se ela existe, existe algo por trás dela, muito superior a ela, que criou ela. Como o criacionismo é lógico, é intuitivo, mas algumas pessoas têm liberdade para pensar de maneira diferente. O que diz a palavra de Deus? Que essa mente aqui, ela foi feita para viver eternamente. A eternidade compartilhada com o homem. Deus compartilha? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eu tenho uma Bíblia de letra gigante, então, para ela ficar muito espessa, as páginas são muito fininhas, né? Eu não quero rasgá-la. Então, vou abrir com cuidado. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no seu e no meu coração. Você quer viver eternamente? Você não quer morrer? Esse tipo de pensamento é legítimo. Respeite ele. Nós fomos feitos para viver eternamente. Mas eu já estou sentindo algumas coisinhas diferentes. Meu organismo não é mais o mesmo, né? Eu não vou viver eternamente. Essa vida é curta, é passageira. É a oportunidade que eu tenho de viver nesse mundo e mostrar para as pessoas que estão ao meu redor e seres de outros mundos que Deus é justo, que Deus é correto, que Deus é amor. Reivindicar o caráter de Deus. Essa é a nossa mais nobre missão na nossa história de vida. Não é a recompensa da vida eterna. Essa já está garantida. É você viver aqui para defender o nome de Deus através do seu viver. As pessoas olharem para você e sentirem o desejo de conhecer mais a Deus, de amar mais a Deus. Esse é um privilégio que nós temos. E essa vida passa muito rapidamente. Não é? E você pode descansar, fechar os olhos pela última vez, com a certeza de que Eclesiastes 3,11 é verdadeiro. Deus deseja que você e eu vivamos eternamente. Ele quer estar conosco. Ele está com saudades das circunstâncias onde podemos ter essa certeza. Ele já tem essa certeza. Basta nós aceitarmos. Isso está em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa mente humana, que coisa absurda, como um cientista, ao estudá-la, um neurocientista, é capaz realmente de imaginar que esse corpo humano, essa mente, surgiu por processos lentos e graduais, sem a intervenção de um Deus, naturalmente. Isso é um absurdo, eu diria cientificamente. As bases do evolucionismo para explicar esse processo evolutivo, elas são filosóficas e não científicas, e desconhece ou realmente não valorizam a palavra de Deus. É uma pena. Hoje a ciência podia estar muito mais avançada, muito mais longe, se os cientistas realmente dedicassem tempo para estar a sós com Deus e tirando proveito de um estudo diário de sua palavra. Então, quando realmente eu vejo o ser humano e a mente humana, eu vejo que existem inúmeras evidências científicas para nos apontar para um designer inteligente, um Deus que nos criou para sermos eternos. O criacionismo realmente é uma conciliação, uma harmonia entre conhecimento bíblico e científico autênticos. Concluindo, a Bíblia me ajuda a definir o que é criacionismo. Eu já citei esse texto ontem, vou repeti-lo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, em Gênesis 1, 2, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A natureza,
que são os objetos de estudo das ciências naturais, para que eles, todos, inclusive os cientistas, fiquem inexcusáveis. Lembram de ontem, na definição de criacionismo? Nós utilizamos 3 fontes de conhecimento: conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia e conhecimento científico. A associação entre esses 3 conhecimentos me permite ter uma visão criacionista mais abrangente e mais completa. Espero que nesses minutos, poucas horas que estivermos juntos, você não se esqueça, nós temos um Deus Criador maravilhoso. E se você gosta de fazer pesquisa, você vai ver que estudar a Bíblia e se envolver com a investigação científica paralelamente e permitir um diálogo ou integração, melhor ainda, você vai ser uma pessoa intelectualmente feliz e, acima de tudo, estará dando um testemunho melhor de Deus através do seu viver e se preparando para a volta de Jesus. Então, espero que vocês criem oportunidades para divulgar esses temas entre os seus colegas, e mesmo aqui na igreja. Seria bom que toda igreja tivesse um mini centro criacionista. A minha igreja não tem, e eu moro perto da igreja. Né? Eu creio que seria algo importante a ser feito. Deus abençoe vocês, obrigado pela vossa carinho e atenção, e até a próxima. Nós estamos agradecidos ao Dr. Naor pelo privilégio que ele nos dá de termos um conhecimento de tão grande qualidade. A verdade é que quando um homem como esse fala, se você não ficar bem ligado, você acaba perdendo o fio da meada. Eu gostaria de convidar a liderança que comprou uma lembrança para ele. Né? Onde é que está? O Silvio já foi buscar. Pronto. Estamos agradecidos. A gente quer que o senhor leve uma lembrança da nossa igreja. Tá? Sempre que a igreja lhe convidar, em qualquer lugar, vá. As pessoas precisam adquirir convicção e as bases porque creem como creem. Tá? Nós estaremos orando pelo senhor, por sua família. Sua garotinha mais jovem, a menorzinha, tem quantos anos? 12. Já é uma moça. Infelizmente está ficando moça. Infelizmente. Tem algumas crueldades que não se faz com um homem. Tipo, eu estava indo para a igreja no sábado de manhã, quando uma voz rouca ligou para mim dizendo que queria namorar com minha filha. Pense numa pregação aguada. Só por Jesus Cristo mesmo. Silvio é nosso ancião e nós estamos agradecidos. Sim, querido. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor?